Esse é o grande bestão com uma pontuação de 2939 no Bullet e 2770 no Blitz. O bestão ficou tão sentido depois de perder que ele me denunciou por trapaça. E se isso não bastasse, o cara ainda foi burro o suficiente para me bloquear. Ah, o GM tá tirando sarro da gente. Com alguma coisa aleatória. Ah, não, ele tá dizendo que a gente é ruim e que pode jogar a torre aqui e ganhar da gente ou o quê? Não, não é isso. Mas ele vai acabar com a gente jogando todas essas coisas aleatórias. O mano é bom e acha que pode fazer o que quiser. Algum avanço, algum sacrifício? Certo, a ruptura de peão nos dois lados. Ele pega por aqui ou por ali. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acredito no cameraman do YouTube. Até eu acredito nele. Vamos salvar o peão. Ah, ele pegou. Achei que daria pra capturar assim, mas não deu. Mas ainda estamos resistindo. A gente tá com problemas, mas não derrotados. Deus vai acabar com o geme. Ele vai ali e pega. Ah, ele fica lá no canto e fica feliz. Montamos a jogada, mas ele desvia. E aí, o que fazemos? Só tristeza. Jogar o pônei pra Terra da Glória? Ele aceita numa boa. Se eu fizer cheque, ele pega aqui, aqui, aqui e fica feliz, como sempre. Como sempre. O mano tá preparando o ataque. E não podemos fazer nada além de chorar. Isso tá muito lento. A gente não tem a tecnologia. A gente não tem isso. É apenas uma troca. Ele pode voltar pra casa e dizer que não vai trocar. Ele tem isso aqui, nós isso aqui e ele isso aqui. E aí, quem ganha esse jogo? Nós que não. Eu não sei. Ele pode avançar, pressionar ou dizer que somos ruins. Ah, ele tá indo pela vitória. Ah, não. Isso é. Precisamos de um ataque. Nós temos algum ataque? Precisamos de um ataque. É agora ou nunca. Se a gente não atacar, vamos ser atropelados. A gente pode só dizer, pega aí. E se ele pegar, a gente não pode. Acabou pra gente. É, acabou pra gente. Então a gente avança. Tô tentando dizer que ele não pode entrar. Eu não sei. Ele vai pela vitória e a gente segue a vitória dele. Não me diga que ele simplesmente vai aceitar isso. Sacrifício. Ah, não dá pra sacrificar. Ele tem isso aqui. Ah, não. Se a gente sacrifica, o humano vai pegar. A gente pega. E quem tá do lado da matemática? Nós que não. Nós que não. A gente nunca esteve. Se ao menos desse pra voltar no tempo. Ou talvez a gente pudesse ir até lá, lá e lá. E quem vence no final? A gente ganha o final só com um peão de torre? Eu nem sei quem tá ganhando esse jogo. Talvez a gente vença porque pegamos aquele ali. Somos os melhores? Talvez a gente seja. Ele pega, da gente pega. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas a gente não foi atropelado, o que é obviamente bom. Mano, a gente tá com um peão a mais. Acabei de contar. Esqueci de contar antes. A organização tá uma porcaria. Quer dizer, sempre foi ruim. Avança! Não me diga que a conexão caiu, mano. Ele vai conferir e depois ir lá. É, a gente tá meio que preso. Beleza, ele pegou um. Ele tá acreditando nisso.
A gente acredita nele também. O que está acontecendo? A gente precisa de alguns... Ah, funcionou. Ele pega, a gente vai pra lá e não pegamos. Nós precisamos da entrada. Ele tá querendo dar cheque e depois isso e depois aquilo. Ah, ele tá bagunçando tudo. Ele é só um GM. Ele é só um GM. Ele é muito ruim. Ele foi destruído. Vamos parar de trollar e focar em ganhar. Ah, boa partida pros GMs aqui. Bora. Eu não sei como a gente ganhou. Mano, a gente tava muito ferrado ali. Como que isso funcionou? Você viu o jogo. Agora vamos conferir a análise. O bestão teve 72% de precisão. Nós jogamos com 78% de precisão. Aparentemente tivemos 2 lances brilhantes, 6 lances excelentes, nenhum erro grave, 2 deslizes. O cara perdeu umas 6 oportunidades. Ele jogou com uma pontuação de 2.350. Joguei com uma pontuação de 2.400. O jogo começou com esse peão avançando. Dá até pra ver o ponto de interrogação ali, tipo, o que esse bestão tá fazendo? Ele tá literalmente dizendo, eu sou o campeão e eu vou te esmagar, bobão. Mas a gente tirou o D pra ele se acalmar um pouco. Ele pegou o D. A gente andou o cavalo, ele andou o cavalo e eu decidi ir pra frente com o peão. Aí eu fiquei irritado que ele ia avançar, pôr a rainha ali e andar com o cavalo pra fazer alguma jogada maluca ali. Então decidimos meio que pegar leve. Movemos esse peão apenas para proteger e impedir o cavalo de vir aqui. E aí avançamos esse peão aqui só para evitar esse tipo de coisa. Tecnicamente, isso acaba enfraquecendo esse e esse aqui, já que não dá para tirar ele dali. E talvez tenha alguma possibilidade de sacrifício aqui, mas é aquele negócio. Quem não arrisca, não petisca. Ele andou com o cavalo, tiramos o bispo dali, ele andou com o cavalo. Esse é o problema. O cavalo aqui. Ele tava querendo pegar aqui ou aqui. Tipo, nessa posição, acho que as brancas estão melhores, mas ele é o grande bestão. Então, ele ia tentar me encurralar umas 10 vezes de 50. Em vez de correr pra fazer o rock e decidir tirar o bispo. Ele tentou fazer um ataque doido, tipo, eu ainda tenho o rock se quiser. Posso avançar esse peão e te atacar como um louco. Simplesmente como um louco. A gente foi com outro cavalo. Ele fez o rock, e agora... A única maneira de eu sobreviver nesse jogo é lançar um ataque pela ala da dama. Eu preciso adiar o rock o máximo possível, e por algum motivo eu peguei aqui. Tipo, nunca é uma boa ideia capturar aqui. Você acaba se complicando, mas eu precisava de espaço, eu tava sendo pressionado e não queria ser pressionado. Então eu peguei. Acho que ele podia ter pego aqui, mas o computador não ligou pra isso. E então, ao invés de fazer o rock e ir direto pro meio da batalha, a gente viu que o contra-ataque era o caminho. Avançamos o peão, e acho que isso foi um pouco lento demais. Eu sei que estava 2.000 e ele 2.800, mas estava meio bagunçado isso aqui. Achei que a gente era o frangote, mas na verdade era ele. Ele devia ter feito uma loucura de verdade. Mas o caminho era ir para a terra do frangote. Seguimos atacando. Ele quebrou o meio buscando a jogada. Ao invés de pegar, a gente tomou uma decisão inteligente de não pegar, mas só voltar. Ficou calminho, de boa. Parece que cara não curtiu, mas é assim que é. O mano pegou e a gente decidiu não pegar com isso porque é uma peça de graça. Não pegar com isso porque isso fica solto, mas pegamos desse jeito. Parece duvidoso dar o bispo pro pônei, mas a gente se importa com ataques. Obviamente ele não pegou, mesmo com o computador querendo. Ele evoluiu, mas continua jogando como um covarde. Onde tá o ataque? No lance 14 decidi fazer rock, mas o computador não gostou muito. Olha aí, interrogação. O computador quer colocar o rei ali, dizendo que ele tem que ficar no centro e atacar como um maluco. Isso é coisa de amador, eu jamais jogaria assim. Então nós fizemos o rock, que é, quero dizer, às vezes você tem que fazer o rock. E agora a torre aqui. Hora de atacar. O que ele fez? Em vez de colocar a torre na coluna G, o básico, tipo, esse é o básico para avançar e atacar, eu não sei por que ele colocou na F. Talvez ele estava com manteiga na mão e o mouse escorregou. Só ele pode dizer. Ele fez isso aí que a gente viu. E então tivemos a chance de contra-atacar o bestão.
E ao invés de pegar o bispo, meio que ganhando um tempo de graça, ele pensou, vou pular com o cavalinho pro canto. E agora você não pode andar com esse nem com esse, e eu sou um cavalinho burro, mas pelo menos evito o ataque. O problema disso é que, mesmo parecendo burro, durante a partida eu achei que era uma boa ideia, já que eu não podia andar com nada. E eu não consegui pensar em um bom plano. O computador recomenda andar com o cavalo desse jeito, Meio que permitindo a troca, mas não gosto muito, porque as casas escuras ficam fracas e meio que... não sei. Tem a E6, que é uma posição um pouquinho melhor. Eu não sou tão esperto assim. Então, trouxemos o bispo de volta para posicionar o cavalinho assim, buscando contra-jogo ou apenas fazendo um lance aleatório sem pensar. Não sei o que eu pensava. E agora, o que o frangote fez? Ataca? Sacrifica peões? Não. Ele avançou o peão. Não sei, cara. O que ele tá fazendo? O computador tá gritando. Vai pra G4 e ataca, ataca, ataca. Ele ficou tipo, eu sou do frangote, não se preocupe. De novo, o computador sugere ir ali e trocar esses bispos. Talvez ele achou que a peça no centro seria razoável. Então você deveria trocar sua peça menos boa por uma peça muito ativa. Quer dizer, eu fiz isso, mas ao contrário. Tipo, pular para pegar essa casa que ele meio que deu. Ele diz, pega a casa, pula com o cavalo. Então pegamos. De novo, atacar era o caminho. Ele atacou? Não. Ele andou com o bispo, que, como vocês podem ver, foi um erro. Um erro. Uma falha besta. Ele partiu para o ataque e conseguiu apenas um grande ponto de interrogação. E aparentemente, a maneira de nos defendermos era obviamente não capturar e abrir a coluna H, mas colocar a torre aqui. Com a ideia de que se ele capturasse, poderíamos capturar com as torres e criar algum tipo de bloqueio. E a gente podia até dobrar as torres na coluna H e meio que encurralar ele. Claramente não fomos espertos para fazer isso. Fomos para o contra-ataque. Mesmo sendo covardes, só queríamos seguir em frente e atacar. Foi um erro. O caminho era pegar, distrair a rainha gorda da defesa. O cavalo também já era. Chega de defender. E acho que ele precisava capturar? Não sei. Esse é o primeiro lance, acho. O computador também recomenda capturar o peão. Ele pegou? Ah, sim, pegou. Se ele perdesse isso, não sei como seria considerado um GM. Ele deve ter comprado no eBay ou algo assim. E aparentemente o caminho era capturar em D4 e não recapturar. E eu fiquei meio surpreso. Eu olho pro PGN e eu pego. Eu disse, ah não, pegou? A gente não liga. Toma, contra-ataque. Se a gente vai morrer, vamos morrer lutando. E agora ele teve que ir para a coluna G e foi o que ele fez. Mas a grande questão é A ou F e o básico, o princípio básico do xadrez é uma torre na coluna H, outra na G. O computador indicou o caminho F. Ele escolheu a F? Não, ele não escolheu. Ele colocou na H. Quão ruim é isso de 0 a 2? Acho que é por isso que ele é o grande bestão. E então, o que fizemos? Ficamos com medo porque ele está nos atacando? Não, a gente tem coragem. Não temos medo de você. Ataque! Ele pegou. Agora vem a parte mais troll. Ele achou que a gente era burro o suficiente para tentar pegar de volta. Deixar ele entrar e acabar com a gente. Mas a gente não é tão burro assim. Você que é o burro. O que a gente fez? A gente não pegou o peão. Ele falou, avança o peãozinho pra frente. Agora esse peão e esse peão são meus amigos. Você não pode entrar. Eles são meus ursinhos de pelúcia. Recebemos um ponto de interrogação, mas o computador queria a mesma ideia, só que mais agressiva. Que se dane. O computador tá sempre pronto com suas artimanhas. E agora acho que ele começou a entrar em pânico. O homem do pânico tava em pânico. Ele precisava só empurrar, partir para o ataque. Mano, por que a gente não tá atacando? Tipo, o que é isso? Tipo, o quê? Dava pra dama ir pra lá, pelo menos. Pra onde ele vai? Ele não pode pular aqui, talvez ali. Eu não sei o que foi isso. Eu não faço ideia. Talvez ele estivesse com medo dessa cravada, então ele foi embora. Quer dizer, eu não sei o que fazer. A gente tá focado em atacar o frangote, então dissemos, ataque. O chess.com fica feliz porque atacamos. Só resta recapturar, senão já era isso tudo. E então, aparentemente, poderíamos ter colocado a torre aqui para salvar, mas a gente é maluco. A ideia do ataque da dama era atacar isso. É por isso que... Ai, mano. Ele tá com 2.800 e tá fazendo o movimento de um lance só. Tipo, ele pensou, eu vou atacar o bispo.
Se tirarmos o bispo, vou capturar aqui. Você vai mover e eu vou te dar checkmate. Mano, isso é xadrez com pontuação de 2.800, preparando uma ideia de um lance só. Ah, não. Claro que a gente não ligou. Capturamos aqui, parece que ele não pôde pegar. Deveria ter uma captura, depois outra, uma nova dama e então tchau tchau pra terra do frangote. Então ele não foi burro de deixar a gente entrar. Ele pegou. Tenho certeza que ele viu, né? Tipo, ele sabe que a gente quer sacrificar. O plano todo era abrir isso, isso e isso para sacrificar. Temos 2 sacrifícios, este ou este. Não podemos fazer assim porque a dama pagaria o peão aqui e daria cheque e aí complica tudo. Então ele sabia disso, né? Tipo, o chess.com foi legal em nos dar jogadas brilhantes seguidas. Obrigado. E aparentemente a única maneira das brancas lutarem pela igualdade, que pra ser honesto eu não vi. Achei que ele deveria capturar aqui, mas parece que podia capturar assim. A torre aqui não é um problema, pois ele não precisa voltar e ser massacrado assim. Ele pode bloquear com o bispo, e a dama gorda volta. E aparentemente tá igualado. Só o computador pode dizer. Ele só tem 2.800 e não sabe mover a dama. Desculpa, ele não sabe mover o rei, então ele capturou com a dama e deixou o bispo e a gente pegou. Vimos uma tática maluca. Espera, recebemos um ponto de interrogação meio estranho. Aparentemente o computador quer mover a dama para outro lugar. É melhor fazer isso? Parece que ele tá me trollando. Ele não pode mover a dama porque é checkmate. A única maneira é, sei lá, bloquear desse jeito. Ah, na verdade, essa é uma ideia melhor. Não vi isso. Espera, ele não pode pegar aqui? O computador tá de sacanagem, mano. Duplo sacrifício de torre? Parece que a dama captura o bispo e ele leva checkmate em 13 lances. Ah, meio que perdemos isso. Poderia ter conseguido 3 bilhões seguidos. Isso é mais do que a minha vida. Beleza, ele pegou, vimos o bispo e pegamos. Foi um erro dele. E agora vimos uma tática muito importante que nos mantém vivos. Ou seja, não precisamos pegar a dama ou voltar. Podemos simplesmente proteger ela. Dessa forma, quando ele capturar, podemos recuperar a torre. E acabamos de fazer isso perfeitamente. Depois que o cara se afasta, quem vence esse final de peão de torre? É difícil avaliar. Mas, tipo, havia 4 peões pra gente, 4 pra ele. Mas olha esse peãozinho, ele não é seu, ele é meu. Pegamos aqui e temos um peão a mais. Ele está mais fraco. Nossa torre é melhor e acabamos com ele. Mas o problema é que nesse ponto a gente estava com um tempo super apertado. Então a gente ficou meio em pânico. Ele atacou a gente contra-atacou. Ele disse, nada de doce pra você. E aí a gente jogou o final como um campeão. Como se fosse o próprio Magnus. Avançamos o peão pensando, se você pegar esse doce, pegamos o seu. Protegemos o nosso doce e ainda te damos uma surra. Obviamente ele não pegou. Ele tirou dali. E agora acho que eu vacilei. Aparentemente o computador não curtiu isso, né? O que é interessante. Eu achei que depois de pegar e pegar, a gente ficaria assim. Mas aparentemente o computador segurou. E o computador tá ficando louco já. Ele tá tipo, traz o cara pra cá. Fazer isso, não só isso, mas com um cheque. Com a ideia de avançar. Isso também com um cheque, com a ideia de avançar. E quando ele pegasse esse docinho, ia ser uma delícia. Isso é coisa do computador. A gente não é bom o bastante, então escolhemos o caminho mais fraco, que é só avançar o peão e manter todos vivos. Então ele tinha que capturar aqui para tentar algum tipo de defesa. Ele não fez, ele tirou o carinha dali. Então nós levamos o rei, pronto para pegar aqueles caras ali, mas o que aconteceu? Ele tentou pôr a torre aqui, tipo, sem chance amigo. O problema era que ele não atacava mais o peão, então nossa torre ficou livre, mas não era interessante. A gente preferiu colocar o rei aqui, proteger todas as nossas fraquezas e aí a torre pode enlouquecer. Caminhamos com o rei, salvamos o peão, ele fez jogadas de torre e acho que avancei. Não lembro bem o que fiz. Ah, só salvamos o peão. Acho que a gente estava mesmo sem tempo. A gente não encontrou, e acho que a troca foi meio ruim. Nossos peões, tecnicamente, não estavam avançando. Ele tentou simplificar trocando, e aparentemente capturar também era ruim. Meu caminho para a vitória era avançar e pegar esses peões passados aí. Então a ideia dele foi interessante. Então nós caminhamos com o rei. Achamos que poderíamos simplesmente avançar e vencer, e nós avançamos. E então pegamos o docinho ali.
E ele pegou esse aqui. Aparentemente isso é ok. Na minha cabeça achei que dava pra trocar esse por esse e esse peão iria pra frente. Foi isso que meu cérebro pensou. Aparentemente não era isso. Quero dizer, não tínhamos tempo. O mano tava tentando nos derrubar no tempo. Ele nos atacou e gente pegou 2 peões a mais e vencendo. Mas isso é tão irritante. Como eu avanço? Tipo, não dá pra avançar nisso porque isso tá ali. Agora não posso mover a torre pra lá. Acho que movi, mas nosso rei tá sem entrada. Tipo, a gente entrega esse peão com a ideia de que foi longe demais. A gente contra-atacou ele porque a gente é top. Entramos aqui e avançamos com o peãozinho. Ele tentou, ele chorou, ele bloqueou a gente e ele simplesmente tá triste.